Graça e paz, povo de Deus, que Deus abençoe vocês grandemente hoje, nesta manhã, que o Senhor derrame sobre vocês grandes graças, grandes bênçãos, grandes livramentos. Esse é o pedido que eu faço ao Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Eu sou o pastor Vanderlei Oliveira, mais uma vez que nós temos uma palavra poderosíssima do coração do Senhor, que veio para nós, vamos passar para vocês. Deus nos trouxe essa mensagem hoje de manhã e eu quero transmitir para vocês. Querido, se você chegou ao nosso canal, a gente sempre pede para você se inscrever, não deixe de se inscrever, não deixe de avaliar a mensagem, que é muito importante para nós. Também quero pedir para você ajudar a gente a compartilhar essas mensagens. Ajude compartilhando para pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Querida, a palavra de Deus hoje para a nossa meditação está lá no livro do Gênesis, capítulo de número 1 e os versículos primeiro sobre a criação, o que Deus fez, como que Deus criou o ser humano, como que Deus criou todas as coisas. Interessante, queridos, que quando Deus ele vê que tudo estava destruído, a terra estava destruída, a terra estava sem forma e vazia, assim a Bíblia diz, que o Espírito de Deus ele pairava sobre a face do abismo. O original diz que o Espírito estava chocando, A palavra certa é chocar. E o Espírito de Deus estava ali. E Deus começa a dar ordem. E ele diz que haja luz, haja isso e haja aquilo. Deus começa a reconstruir a terra de volta. E chega um momento que Deus começa a refazer tudo na terra de novo. Como se ele começa a dar ordem à matéria. Ele fala para a água, olha, que haja peixe nas águas. E ali acontece, os peixes começam a aparecer. Aí ele fala para a terra também dê árvores. E ali começa a nascer as árvores e crescer de uma forma maravilhosa que só Deus sabe fazer. Só Deus, não tem outro ser existente no universo, em todos os tempos, que faria uma coisa dessa. Só Deus tem poder para dar vida. Só Deus tem poder para refazer as coisas. Só Deus tem poder para trazer à existência aquilo que nunca existiu. Só Ele, queridos. Jamais, não vai existir, nunca existirá. Não tem como. Os cientistas tentam reproduzir. Os cientistas querem ser Deus, eles tentam reproduzir aquilo que o Deus fez, querido, mas eles chegam à mesma conclusão, que existe um Criador. Nada nesse universo, nada nessa terra, querido, nada em tudo que existe, não tem como, querido, existir dentro de uma lei formada, uma lei que tudo dá certo, rege tudo certinho, se não tiver um Criador, alguém que pensou, alguém que estabeleceu uma ordem para que as coisas aconteçam. E chega no sexto dia, Deus, agora ele vai fazer o homem. Então ele desce a terra, ele amassa o barro, ele toca no barro, e depois ele assopra a vida no barro. E daí se forma o ser humano, o primeiro homem, a primeira alma vivente na terra. E chega um momento, querido, que Deus olha tudo aquilo, Deus vem conversar com Adão, uma coisa maravilhosa. Adão era aquele cara que era o super-homem, Todos os desenhos animados aí de super poderosos foram tudo imaginado no Adão, foi imaginado no cara, porque o cara era o super poderoso. E chega uma hora que Deus olha aquilo e ele vê que Adão estava sozinho, Adão estava triste, Adão estava com um problema, e Deus resolve então dar alguém a Adão. Então ele faz Adão dormir e tira ali a costela de Adão e faz uma ajudadora, uma mulher para compartilhar a vida com Adão. Querido, o que o Espírito Santo me trouxe hoje de manhã foi algo maravilhoso. Veja, querido, que a Bíblia está dizendo que Adão, ele estava sozinho, triste. Ele estava com problema. Vamos trazer para o original. Adão estava entrando em depressão. Por quê? Por quê, querido? Porque quando Deus fez Adão, lembre-se que ele tocou em Adão. Então ele teve um contato com Adão. E isso, querido, formou no homem algo que o corpo do ser humano necessita, que é o toque, que é sempre estar em contato com pessoas, que é sempre estar conversando com pessoas, que é sempre, querido, ter um diálogo entre pessoas. Talvez você fique falando, Vanderlei, mas o ser humano não pensa igual. Pode ser que eles vivem assim, conversando, mas não dá certo, as ideias não dão certo, querido, mas
Não tem o que fazer, querido. O ser humano foi feito para viver em grupo. O ser humano foi feito, querido, para andar junto. O ser humano foi feito para ter diálogo. O ser humano foi feito para viver em família. O ser humano foi feito para conversar, para tocar, para ser tocado. O ser humano foi feito, querido, para ter um relacionamento, desde que seja relacionamento com pessoas, mas também relacionamento entre o ser vivente, que somos nós, como o ser eterno, que é Deus. Querido, Deus criou dessa forma. Então eu quero dizer para você, o que o Espírito Santo trouxe muito forte no meu coração hoje de manhã foi isso, que o ser humano foi criado para ter relacionamento, foi criado para ter toque, para tocar em pessoas, para sentir o outro, sentir, relacionar com o outro, poder abraçar alguém, a poder tocar em alguém, querido. As necessidades do corpo humano foi feito assim, Deus o fez. Deus fez o ser humano para ter, querido, o desejo dentro do ser humano de ter uma intimidade com o Criador. O ser humano não foi feito para se isolar. E se você está sentindo isso, querido, se você está se sentindo assim, você quer se isolar, você quer se fechar no seu quarto, você quer ficar longe de pessoas, porque você acha que pessoas ferem você, pessoas magoam você, querido, você tem razão, as pessoas são assim mesmo, elas ferem, elas usam de persuasão, elas usam para se defender, geralmente elas usam palavras que machucam, mas querido, você foi feito para ter um relacionamento com pessoas. Você foi feito para dar um abraço no seu filho. Você foi feito para dar um abraço no seu pai, na sua mãe, nos seus irmãos. Você foi feito para conversar com pessoas. E se você não está agindo dessa maneira, você está com problema. Você tem problema. Esse problema é o mesmo problema que Adão estava tendo lá no Jardim do Éden. Porque Deus, quando olhou Adão e percebeu que Adão estava ficando triste, sozinho, Deus falou assim, não, vou dar alguém para ele conversar, vou colocar alguém para ele se relacionar, querido. Então foi isso que Deus fez. Talvez você fique pensando assim, não, eu nunca vou formar uma família porque não dá certo, a estrutura familiar não dá certo, já foi provado que não dá certo. Eu quero dizer para você que isso é uma mentira de Satanás, para enganar você, para dizer para você que o que Deus criou não é o perfeito, querido. Deus criou algo perfeito, Deus fez tudo perfeito, Ele já criou o ser humano, o homem, para ter relacionamento com uma mulher. O teu corpo necessita disso, amado. O teu corpo necessita de você ter um contato com um ser feminino, o ser feminino ter um contato com o ser masculino. Foi isso, Deus criou dessa maneira e não tem como você fugir. Se você está se isolando, você está com problema. A depressão está começando a tomar conta da sua vida. O teu corpo está ficando doente. Por quê? Porque você não tem toque. Você não toca num ser vivente, você não toca num filho, você não toca num pai, você não tem um relacionamento com família, você não tem um toque com um ser feminino, um ser masculino, o homem com a mulher e a mulher com o homem. Foi assim que Deus criou, somente dessa maneira. Então você tem que ter tudo isso, querido, e também ter um relacionamento com Deus. Porque se você não tiver um relacionamento com Deus, amado, a tua vida está indo de mal a pior. Você está indo para um lugar, para um caminho que não tem volta. Você tem que buscar a Deus. Veja que a maioria dos seres viventes e seres humanos, né? A maioria dos seres humanos de todos os tempos, ele sempre teve que adorar algo, alguma coisa ele teve que adorar. Quando ele não conhecia Deus, ele adorava uma estátua, uma pedra, uma madeira. Sempre o ser humano teve que se agarrar em algumas coisas. Hoje os adolescentes eles estão muito influenciados com os famosos, então eles têm que adorar algo. E Deus criou dessa maneira. Então quando Deus se apresenta a nós, Ele está dizendo assim, filho, é a mim que você tem que buscar, não é aí o mundo, as coisas aí fora, é a mim, é esse relacionamento. O ser humano foi criado para ter relacionamento desde familiar, também com Deus. Se você está fora dos caminhos de Deus, querido, é algo que você tem que repensar a tua história. Veja que se você prestar atenção, uma história interessante, mas é verídica, é verdade. Se você pegar e arrancar qualquer tipo de planta da terra, ela morre. Por quê? Porque ela foi
ela está fora do seu habitat, que é a terra, então ela morre. Se você tirar, querido, o peixe da água, ele vai sufocar, ele vai morrer. Por quê? Porque o habitat do peixe é a água, então ele tem que viver na água. O ser humano, querido, foi criado para viver dentro da vontade de Deus, para se relacionar com Deus, para estar enxertado na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Se assim você não está, querido, então você é como o ramo que foi cortado da videira, e você não tem vida da videira, você não tem a seiva, querido. Se você não está em Deus, querido, você não passa, querido, me perdoe a palavra, mas de apenas uma criatura andando, errante por essa terra. Você tem que se ligar a Deus, você tem que se ligar a Ele, porque senão, querido, o teu corpo físico, eu falo do corpo, vai começar a ficar doente, vai começar a ser ansioso, vai começar a ser deprimido, vai começar a ser triste, porque falta algo, falta um relacionamento familiar, falta, querido, uma estrutura familiar, falta, querido, uma família, um filho, um relacionamento firme, sólido, com o filho, com a esposa, com o esposo, querido. Você tem que ter isso, você tem que tocar na sua família, você tem que abraçar o seu pai, você tem que abraçar a sua mãe, você tem que abraçar irmãos, você tem que conversar com pessoas, não se isole. Querido, tenha a tua esposa, ame a sua esposa, toque na sua esposa. O Espírito Santo diz que nós fomos feitos para tocar uns nos outros. O nosso corpo necessita desse toque, desse carinho, porque se você não está fazendo isso, simplesmente você está ficando doente. E hoje, amados, a maioria das pessoas estão querendo se isolar, caminhar sozinho, andar sozinho. E veja que nunca funcionou dessa maneira. Jesus, quando andou na terra, ele escolheu 12 pessoas para andar com ele. Jesus, como ser humano, ele não andou sozinho. Mas Jesus, como Deus, também não anda sozinho. Deus, querido, Ele precisa de nós, Ele precisa de você. Ele criou você para se relacionar com você, amado. Ele tirou você do pó da terra, Ele soprou vida sobre você porque Ele quer ter um relacionamento com você. E você quer se isolar, ficar longe de Deus, longe do mundo, longe das pessoas. Querido, o teu corpo vai adoecer e vai morrer por causa disso, porque você está procurando ser sozinho. E não existe nesse universo, querido, um ser que ande sozinho. Deus criou tudo para andar em par. Deus criou tudo para ter um relacionamento. Mesmo os animais, que eles são animais que andam sozinhos na natureza, mas sempre eles procuram o seu par para ter a continuidade na espécie. Deus criou isso, querido. Então não fuja, não deixe que a depressão tome conta da tua história. Não deixe que a depressão tome conta da sua vida e faça você se tornar uma criatura errante, perdida, longe do mundo, longe da luz, longe de tudo. Deus não criou você para isso. Deus criou você para você ser luz e transmitir a luz e a imagem dele nessa terra. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você de uma forma sobrenatural. Eu louvo a Deus e oro que Ele regue essa semente no seu coração e você possa entender que você foi criado para ter relacionamento, desde família, pessoas e também relacionamento com o Criador. E se você, querido, está ouvindo essa mensagem agora e você passa o maior tempo da sua vida sozinho, você não consegue se relacionar com ninguém, você sente que você tem uma vida deprimida, você tem uma vida ansiosa, você tem uma vida triste. Querido, é com você que eu quero falar, eu quero orar com você. Querido, eu quero clamar a Deus para que Deus entre com providência na tua vida. Eu quero pedir a Deus para que Deus mude o teu pensamento. Mude, querido, esse teu jeito de pensar, porque você está doente e você precisa ser curado. E eu vou clamar
para que você seja curado agora, em nome de Jesus. Então, se você está dessa maneira, você se encaixa nisso, então ore comigo, porque Deus vai estar com providência para mudar tudo isso na sua vida. Pai, eu quero orar neste momento, Pai, por pessoas, Senhor, que eles decidiram e acharam nas suas decisões que eles não precisam de ninguém. Pessoas, Pai, que acham que eles são melhor andar sozinho do que andar com pessoas. Mas o Senhor não criou o ser humano, Senhor, para andar sozinho. O Senhor não criou o ser humano para viver sozinho. Tudo que o Senhor criou desde toda a criação, todos os animais, todos os seres viventes, o Senhor criou pares, macho e fêmeas para andar junto. E o Senhor criou o ser humano também para se relacionar com pessoas. O Senhor instituiu, Senhor, a família, para que o homem e a mulher dê, Senhor, a continuidade, Senhor, na espécie, mas também que tenha um relacionamento de homem e mulher, relacionamento de pai e filho, relacionamento de mãe e filho, Senhor. O Senhor assim o criou, porque o Senhor foi o primeiro a tocar no ser humano. O Senhor foi o primeiro ser, Senhor, a deixar o toque, transmitir, Senhor, esse sentido de amor através do toque no ser humano. O Senhor assim o fez, o Senhor foi o primeiro a fazer. E muitas pessoas, Pai, não querem, Senhor, tocar em ninguém, porque se sente que não é digno. E eu, neste momento, Senhor, eu quero repreender, Pai, essa enfermidade que já começou, Senhor, tomar conta dessas vidas, Pai, que é a depressão. Eu repreendo a depressão em nome de Jesus. O inimigo tem falado no ouvido das pessoas que eles não precisam de ninguém, que eles não precisam se relacionar com ninguém. E cada vez aumenta mais, Pai, com essa pandemia de agora, Senhor, que as pessoas querem somente distância, têm medo, o pânico está tomando conta. E, Pai, eu quero repreender toda essa ação diabólica, Senhor, eu quero repreender toda essa ação maligna que tem, Senhor, no nosso tempo agora, Pai, na nossa geração agora tem, Senhor, agido de uma forma, Senhor, para fazer as pessoas se distanciarem umas das outras. Pai, eu repreendo em nome de Jesus. Eu quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha, Senhor, abraçar, que o Senhor venha trazer um aconchego, que o Senhor venha, Senhor, trazer um consolo, Senhor, para as pessoas, Senhor, que estão orando comigo, que estão falando, Senhor, me ajuda, porque eu não consigo me relacionar com ninguém. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, trazer agora, Senhor, um conforto no coração dessas vidas, Pai. Eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor traga de volta, que o Senhor traga eles, Senhor, para dentro do Teu amor, Pai, que o Senhor traga eles para dentro da Tua presença, Pai, que o Senhor possa enxertar na videira, Pai, para que eles possam sentir o Teu amor tocando, que eles possam sentir a Tua presença, que eles possam, Senhor, voltar atrás e falar assim, não, eu quero esse relacionamento com o Criador, Pai. Eu oro buscando, glorificando, exaltando o Teu nome e Te dando graça, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada vida que está ouvindo essa palavra, que está ouvindo, Senhor, que está orando comigo, que ouviu a mensagem, Pai, eu abençoo na autoridade do nome do Senhor Jesus. Querido, também quero, nesse momento, fazer um pedido muito grande para você. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que estão ansiosas, que estão passando por problemas tão difíceis de depressão. Querido, transmita essa mensagem, porque Deus vai falar com essa pessoa. Querido, compartilhe essa mensagem com essas pessoas, querido, para que Deus possa resgatar essas vidas. Eu conto com você. Também quero contar com você na nossa próxima mensagem, que será postada amanhã, às 6:30 da manhã. Espero você lá e que Deus abençoe você grandemente de uma forma sobrenatural em nome de Jesus.